Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo, né? A gente não se fala aqui pelo canal. Hoje eu queria comentar a respeito desse tema, né? Sobre a romantização dos divórcios. E eu coloquei até no tema do áudio assim: na minha época, as pessoas que se amavam se casavam. Hoje, elas se divorciam. E é engraçado, né, que tá virando meio moda dizer assim: olha, eu amo você, amo tanto que eu vou me separar para não estragar esse amor que eu sinto por você. É engraçado que o povo não tem mais o que inventar, sabe? E uma das grandes razões, né, por isso é que as pessoas elas não conseguem mais reconhecer os seus fracassos. Entendeu? Então, assim, é difícil, né? A gente que está passando por essa separação sabe muito bem que é difícil você olhar no espelho, você olhar a casa vazia, principalmente os homens, né? Que ficam sós, na maioria das vezes. Reconhecer, olhar no espelho e dizer assim: eu sou um idiota, eu sou um fracassado, porque eu não consegui manter minha família, né? E eu não consegui manter perto de mim quem eu mais amava. E eu não consegui manter quem mais me amava, né, no mundo. E quem mais me amava no mundo acabou indo embora. E assim, eu tô sabendo nesse tempo, né, de muitas separações, sabe? Tanto separações de famosos como de pessoas próximas também nesse tempo de pandemia. E são pessoas que, infelizmente, né, assim, não suportaram ficar juntos. A vida confinada nesse tempo é diferente, obviamente, da rotina do dia a dia, onde as pessoas estão saindo, se vendo pouco, né? Na maioria das vezes se vêem mais à noite, pessoas que às vezes trabalham viajando, passam uma semana sem se encontrar. E acaba que essa correria, né, do dia a dia camuflava o que já não estava bom, né? A culpa não é do confinamento em si, mas é só revelou o que já estava desalinhado antes, né? Então, assim, por que que os nossos casamentos ruíram, né? Nossos casamentos ruíram porque nós, primeiramente, somos incompetentes. Em segundo lugar, porque o nosso pecado e o pecado do nosso cônjuge destruiu o nosso casamento. Em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram. Né? Essa história de que o outro que saiu é o vilão e você que ficou é vítima. Se alguém ainda pensa isso, gente, fala sério pra você. Você ainda nem entrou no deserto, queria te dizer, sabe? Em Romanos 3:23, que eu acabei de ler, diz que todos estão longe de Deus, todos carecem de Deus, porque todos somos pecadores. Então, o nosso pecado, meu e do cônjuge, destruíram a nossa família. Mas assim, Deus, na sua infinita misericórdia, né, no seu infinito amor, ele escolhe alguns dos pecadores para que sejam chamados filhos de Deus. E a esses, ele usa o mal para ensiná-los. Ele fere para depois curar. Ele disciplina os que são filhos para que nós possamos crescer e nos aproximarmos dele e buscarmos a ele. E dessa forma, a gente se torne mais parecido com Cristo. Em Salmos 37, 23 e 24 diz assim: confirmados pelo Senhor são os passos do homem, em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Esse versículo ele é muito bonito porque ele nos dá esperança quando a gente pode olhar para o nosso pecado e saber que Deus não nos deixará no chão, não nos deixará prostrados, porque é o Senhor que nos reerguerá
com a sua mão poderosa, ele estende a mão para nós e ele nos ergue do pecado, ele nos tira de um tremedal de lama, ele quebra as cordas que nos prendiam ao pecado e as cordas que estavam nos levando para o inferno. É Deus, gente, que nos resgata disso. Ele que faz isso por nós. Então, a primeira esperança é saber que mesmo que nós sejamos responsáveis pela destruição do nosso casamento, mesmo entendendo que Deus escreveu os nossos dias, nós somos responsáveis com o nosso pecado por essa destruição, Ele não nos deixará mergulhados nesse pecado. A primeira esperança é essa. A segunda esperança está em Romanos 12:12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Voltando um pouco para o tema, a questão dos divórcios, gente, é justamente isso. As pessoas não são pacientes na tribulação, entendeu? Quando que elas casam e acham que vão passar por brigas, passar por sentimentos que esfriam, sabe? Passar por aquele momento onde o amor se consolida, não é mais aquela paixão louca, não é o sangue não ferve toda hora que você vê a pessoa. Então, infelizmente, nós também, né? Tô falando assim, o mundo, nós, né? Nós não estamos preparados, não estávamos preparados para vivenciar isso, sabe? E o mundo, principalmente, não está, né? Então, a questão da quantidade de divórcios é justamente isso. As pessoas acham que a vida, que o casamento, ele tem que ser sempre bom. Ele não pode ter tribulação, tristeza. Assim, é até curioso, né? Porque, inclusive, os votos do casamento, você se compromete a ficar com a pessoa tanto na alegria quanto na tristeza, né? Você fala que existem tribulações, existe pobreza, existe riqueza, e você se compromete a estar. Então, as pessoas falam que não tem noção e acabam desistindo quando essas coisas chegam. Quando a tristeza chega, ela acha que não é mais para estar junto. Então, acontece essa romantização do casamento. Eu até vou deixar com vocês, gente, um texto muito bom do Iago, que inclusive ele que me despertou para escrever esse aqui, tá bom? Eu vou deixar na descrição, depois vocês dão uma lidinha lá. E assim, voltando para Romanos 12:12, eu queria, só para finalizar, ler com vocês um comentário de Calvino a respeito desse versículo. Essa esperança, que é dita nesse versículo, né? Alegrem-se na esperança. Não é a esperança terrena, não é a esperança do meu casamento voltar, não é a esperança do meu marido abrir os olhos, ter o coração trocado de pedra para carne. Não é essa esperança que Deus diz nesse versículo para que a gente possa se alegrar. A esperança que nos traz alegria é a esperança futura. Não é a esperança de ter um casamento restaurado, de se reerguer financeiramente, ou qualquer outra bênção que você possa pensar, momentânea ou coisas terrenas. E aí Calvino diz assim: devemos dirigir nossas mentes rumo ao céu, para que experimentemos aquela alegria que é sólida e plenária. Se a nossa alegria repousa na esperança da vida por vir, essa esperança gerará em nós paciência na adversidade, visto que nenhum sentimento de pesar será capaz de sucumbir tal alegria. Portanto, essas duas coisas se acham extremamente relacionadas entre si, ou seja, a alegria que nasce da esperança, a paciência que nasce da adversidade. Somente a pessoa que aprendeu a buscar sua felicidade para além desse mundo, como o fim de reduzir e aliviar as asperezas e amarguras da cruz, com a consolação da esperança, se sujeitará calma e tranquilamente a carregar a cruz.
Entretanto, visto que ambas essas coisas estão muito acima de nossas forças, devemos permanecer constantemente em oração e invocar continuamente a Deus, para que Ele não permita que os nossos corações desmaiem e se misturem com o pó, ou sejam destroçados pela calamidade. Além do mais, Paulo não só estimula a prática da oração, mas expressamente nos intima a perseverança, visto que nossa guerra é incessante e sofremos vários assaltos todo dia. Mesmo os mais fortes dentre nós são incapazes de suportar esses reveses sem frequente reaquisição de novas energias. Mas a diligência na oração é o melhor antídoto contra o risco de fracassarmos. É isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada por alguns recados que eu recebi muito carinhosos nesse tempo. Eu fico feliz que vocês lembrem de mim, que vocês lembrem de orar pela minha família. E nós estamos por aqui, tá bom? Continuo com vocês aqui no canal, continuo conversando com as pessoas lá no Instagram, quem quiser seguir lá no Instagram também, tá bom? Fiquem com Deus.